O telefone tocou exatamente quando os meus lábios tocavam os de Miguel na cozinha pequena do nosso apartamento em Lisboa. Alexandre, meu filho, desculpa, mas este ano o jantar de aniversário da tua mãe vai ser só para a família mais próxima, disse a voz da minha irmã Sofia, hesitante, e o mundo pareceu parar à minha volta enquanto eu me afastava devagar do abraço quente do homem que amava há 3 anos em segredo. Fiquei ali, com o telemóvel colado à orelha, sentindo o coração bater descompassado. Miguel olhou para mim com aqueles olhos castanhos cheios de preocupação, limpando as mãos no avental enquanto o aroma do bacalhau que preparava enchia o ar. O que foi, amor? Perguntou ele baixinho. Eu engoli em seco, tentando encontrar palavras. Não fui convidado para o jantar de aniversário da mãe em Coimbra. Dizem que é só para a família próxima. Mas eu sou filho dela, caramba. A conversa com Sofia continuou por mais alguns minutos, cheia de desculpas vagas sobre as coisas estarem complicadas e o pai não estar bem com certas coisas. Eu sabia o que aquilo significava. Alguém tinha visto. Talvez o primo João que morava agora em Lisboa e me tinha cruzado com Miguel na rua, de mãos dadas, há 2 meses. O segredo que guardava desde a adolescência, quando percebi que os rapazes me interessavam mais que as raparigas, estava a vir ao de cima como uma onda que não se pode parar. Miguel desligou o fogão e veio abraçar-me por trás. Vai correr tudo bem, Alex. Tu mereces ser tu mesmo. As palavras dele eram um bálsamo, mas o medo era profundo. Cresci em Coimbra, numa família tradicional onde o domingo era para a missa e o almoço em família era sagrado. O pai António, militar reformado, sempre falava de homens a sério, e a mãe Isabel, professora, sorria mas nunca contradizia. A minha irmã Sofia casou cedo e tinha 2 filhos, o retrato perfeito da vida que esperavam de mim. Eu fugi para Lisboa aos 18 anos, estudei design gráfico, construí uma carreira num estúdio perto da Praça do Comércio e encontrei Miguel, professor de História, num café junto ao Tejo. Ele era paciente, compreensivo, o meu porto seguro. Juntos, tínhamos construído uma vida, passeios pela Alfama ao fim da tarde, noites de cinema no São Jorge, sonhos de viajar para o Algarve no verão. Mas a família era o elo solto, o pedaço de mim que ainda vivia no armário. Nessa noite, não dormi bem. Miguel acariciava-me o cabelo enquanto eu desabafava sobre as memórias de infância, os verões na praia da Figueira onde fingia interesse nas raparigas da escola, as festas de Natal onde evitava dançar com primas para não levantar suspeitas, as perguntas insistentes quando completei 25 anos sem apresentar ninguém. Por que não nos contaste? Murmurava eu para o escuro. Miguel respondia com calma, porque tinhas medo, e é normal ter. Mas agora o medo está a custar-te a ti mesmo. No dia seguinte, decidi. Iria a Coimbra de qualquer maneira. Peguei no carro pequeno, disse ao Miguel que ia sozinho primeiro, para enfrentar o que viesse. A viagem pela foi uma tortura de memórias, as festas de família onde eu fingia interesse em primas, as olhadelas quando eu não me casava, o silêncio quando evitava falar de relacionamentos. O Mondego brilhava ao sol de novembro quando cheguei. A casa da família, uma antiga vivenda de pedra com azulejos azuis, estava iluminada. Ouvi risos lá dentro. Bati à porta, o coração na boca. A mãe abriu, surpresa. Alex. Mas não esperávamos. A voz dela atraiu atenção. O pai apareceu atrás, rosto fechado. Entra, rapaz, mas temos de falar. Sofia evitou o meu olhar. O jantar estava quase pronto, caldo verde fumegante, bacalhau à brás dourado, vinhos do Douro. Mas o ar estava pesado como chumbo. Sentei-me à mesa, sentindo-me um estranho na minha própria família. As conversas eram forçadas, sobre o tempo, o trabalho no estúdio, a saúde da avó Rosa. Eu observava os rostos conhecidos, perguntando-me como reagiriam à verdade. Miguel mandou mensagem: força, eu estou aqui contigo em pensamento. Depois do jantar, quando os pratos foram levantados e o café servido, o pai pigarreou. Filho, ouvimos coisas. Sobre ti e esse amigo teu. Era o momento. Meu estômago revirou. Mas eu não fugi. Pai, o Miguel não é só um amigo. Eu amo-o. Sou gay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mãe levou a mão à boca, Sofia olhou para o chão, o pai ficou vermelho como o vinho. Isto é uma fase? Perguntou ele, voz rouca. Eu abanei a cabeça. Não, pai. É quem eu sou. Lágrimas nos olhos da mãe. Por que não nos contaste antes? A noite acabou em discussões acaloradas, portas batendo. Saí para o jardim escuro, liguei a Miguel. Eles sabem agora. Não foi para doce. Mas no fundo, sentia um alívio estranho, como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. O vento frio de Coimbra trazia o cheiro do rio, e pela primeira vez em anos eu respirava sem esconder.
Na manhã seguinte o sol entrava fraco pelas janelas da sala. A mãe preparava o pequeno almoço em silêncio, ovos mexidos e torradas, como se nada tivesse acontecido. Eu sentei-me à mesa, o pai já tinha saído para o café com os amigos. Sofia apareceu com os filhos, tentando manter a normalidade. Alex, vamos falar como adultos, disse ela enquanto servia o chá. O que tu disseste ontem abalou-nos a todos. Eu respirei fundo. Não escolhi ser assim, Sofia. Nasci assim. Ela baixou os olhos. O pai está furioso, diz que é contra a natureza. A mãe entrou na conversa, voz trêmula. Filho, eu amo-te, mas isto é difícil para nós. Sempre sonhamos com netos teus, com uma vida normal. As palavras doíam como facadas, mas eu mantive a calma. Expliquei como me sentia desde miúdo, como escondia revistas, como fingia nas festas da escola. Miguel era o primeiro que me fazia sentir completo, não uma versão incompleta de mim. Sofia ouviu, mas o irmão Tiago, que chegou mais tarde, ficou em choque. Tu? Gay. Mas tu jogavas futebol conosco. Eu sorri triste. Sim, e era bom nisso, mas não mudava quem eu era. O dia passou em conversas tensas. O pai voltou ao almoço, rosto fechado. Não aceito isso em casa, Alexandre. Tu escolheste um caminho errado. Eu levantei-me. Não escolhi, pai. É quem sou. Saí para caminhar junto ao Mondego, o rio calmo contrastando com a tempestade dentro de mim. Liguei a Miguel. Eles não aceitam, mas pelo menos sabem. Ele respondeu, vem para casa, amor. Não precisas de ficar aí a sofrer. Mas eu fiquei mais um dia, tentando falar com a mãe a sós. Ela chorou no quarto, lembrando como eu era criança alegre, sempre a desenhar. Por que esconder de nós? Porque tinha medo de vos perder, respondi. A noite trouxe mais discussões, o pai a citar a Bíblia, a mãe em silêncio. Saí de Coimbra com o coração partido, mas com uma determinação nova. O segredo tinha sido revelado, e agora vinha a verdadeira batalha. De regresso a Lisboa, o apartamento pareceu mais pequeno. Miguel esperava-me com jantar pronto, mas eu mal comi. Contei-lhe tudo, as lágrimas da mãe, a raiva do pai. Ele abraçou-me forte. Tu foste corajoso, Alex. Agora é tempo de nos apoiarem a nós. Mas o silêncio da família era ensurdecedor. Dias passaram sem notícias. No estúdio, o trabalho acumulava-se, mas a minha cabeça estava longe. Um amigo gay, o Carlos, ouviu-me no café. Em Portugal ainda há muito preconceito, mesmo em Lisboa. Dá-lhes tempo. A crise chegou quando o primo João ligou, confirmando que tinha sido ele a contar. Traição dentro da família. Miguel e eu discutimos pela primeira vez. Tu querias que eu esperasse para sempre, gritei. Ele respondeu calmo, não, mas talvez tivesses preparado melhor. A separação temporária doeu, mas serviu para refletir. Passei noites sozinho, caminhando pela Baixa, pensando na minha identidade. Era gay, sim, e amava Miguel. Mas era também filho, irmão, neto. O sacrifício de esconder tinha acabado, mas o preço era alto. Semanas depois, a mãe ligou. Vem cá, filho, precisamos de falar. Voltei a Coimbra sozinho. Conversas privadas com ela no jardim, ela admitiu o medo do que diriam os vizinhos, mas amava-me. O pai ainda distante, mas Tiago surpreendeu-me com uma mensagem. Irmão, estou a tentar entender. O sacrifício foi adiar uma viagem de trabalho importante para ficar próximo da família. O clímax veio numa reunião familiar improvisada no Natal. Eu levei Miguel. O pai explodiu, mas a mãe defendeu. Discussões altas, lágrimas, mas também o primeiro abraço hesitante do pai. Eu defendi a minha identidade com paixão. O amor não escolhe, pai. Meses depois, as atitudes mudaram lentamente. O pai convidou-nos para um almoço. A mãe abraçou Miguel. Eu cresci, mais forte, mais livre. Com Miguel no terraço em Lisboa, vendo o Tejo, senti paz. A família não era perfeita, mas estava a aprender. A verdadeira aceitação familiar surge sempre após uma revelação honesta de identidade, ou por vezes os preconceitos são demasiado profundos para mudar. Verdadeiro ou falso?